Na vida, colecionamos vários e vários objetivos. É claro que alguns deles são mais difíceis de serem alcançados do que outros. Em todos os casos, é necessário estratégia, esforço e principalmente inteligência. Nesse contexto, a gente se depara com dois itens que são fundamentais para alcançar qualquer objetivo, que são as crenças e o comportamento. Em alguns casos, é necessário mudar um desses dois itens para que o objetivo seja assim concretizado. Nesse contexto, é comum a seguinte pergunta: qual que é mais difícil ou mais fácil de ser mudado? A crença ou o comportamento? E você, sabe a diferença dos dois? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do blog e podcast Vida Cotidiana. Antes de começarmos a falar sobre o assunto, gostaria de pedir a todos que ainda não estão inscritos que o façam. Só clicar no botão inscrever, isso é muito importante porque ajuda o canal e o algoritmo do YouTube a distribuir para novos usuários, ok? Então conto com você. O tema de hoje é uma pergunta que todos devemos nos fazer, porque ela envolve uma questão muito séria. Quando você quer atingir algum tipo de objetivo, você tem que contar com dois aspectos, né? Você tem que ter uma crença naquele objetivo e, em contrapartida, você também tem que ter um comportamento que vá te levar para atingi-lo, certo? Muitas pessoas se perguntam, neste contexto, o que é mais fácil para fazer em prol de um objetivo, em termos de mudança? Mudar uma crença ou um comportamento? Bom, a minha opinião, eu acredito que ela vai destoar um pouco do que vocês acreditam e está tudo bem, tá? Gostaria, inclusive, que depois deste vídeo, de ouvirem todo o meu relato, vocês escrevessem o que vocês pensam a esse respeito no comentário. Gosto de ouvir opiniões diversas e isso é muito bom porque faz parte do crescimento. Só há um desenvolvimento pessoal de fato, da forma que o canal Vida Cotidiana se propõe a fazer, mediante esse tipo de opinião distinta. Então vamos lá. Para a gente responder a esta pergunta, antes de mais nada, temos que entender o que funciona cada uma dessas coisas. O que seria uma crença nesse contexto, por assim dizer? Seria a parte teórica da coisa. Por quê? Quando você acredita em algo, você sabe mais ou menos aquilo que você tem que fazer para atingir um obstáculo, um objetivo. Então, o que você passa a fazer a partir do momento que você tem uma crença? Por exemplo, você quer comprar um carro do ano. É uma crença que você tem que te faz querer ter esse carro. Você tem seus motivos por trás disso. Então, você vai pegar toda a bagagem que existe sentimental, não só ela, como na questão de necessidade também, porque motivos você tem para ter essa crença de que é útil para você ter um carro, e então você vai mover toda a parte teórica em detrimento dessa questão de adquiri-lo. Você vai pensar, poxa, é um carro que eu quero ter, então o que eu preciso para ter um carro além do dinheiro, é claro. Você vai pensar como que você fará para, de repente, um financiamento ou então comprá-lo à vista. Você vai começar a mover mundos e fundos em prol de uma estratégia que vá fazer com que você tenha o caminho a ser percorrido para chegar até lá, naquele seu objetivo. Agora, de um lado a gente tem a crença, guarde essa definição. Agora a gente vai partir para a parte do comportamento, que tão importante como a crença é ele. Comportamento nada mais é do que ação, é a parte prática da coisa, é você ir lá e colocar a mão na massa. Uma vez que a sua crença é de que é útil para ti ter um carro, o que você vai fazer nesse contexto? Existe toda a parte comportamental da coisa que você vai mover mundos e fundos para realmente começar a realizar.
Uma palavra muito importante que deve ser guardada neste contexto. A crença, ela está mais para a teoria, como o comportamento está mais para a prática. Então, uma vez que há toda uma teoria que embasa a parte prática da coisa, você funde elas em prol de chegar até aquele seu objetivo. E o comportamento nada mais é do que essa questão aí de, no dia a dia, você ter as atitudes que vão te deixar mais próximo ainda daquilo que você almeja. Então, ele exerce um papel mais do que fundamental nesta equação. E aí vem a temática desse vídeo, que é o que é mais fácil, né? Uma vez que nós, quando estamos agindo em prol de um objetivo, estamos sujeitos ao acaso. O acaso, ele simplesmente acontece quando você menos espera, aqueles imprevistos e aquela coisa toda. E quando você se depara com esse tipo de situação, você tem que mudar alguma coisa, porque senão, se você manter a mesma estratégia ou os mesmos comportamentos, você não vai chegar até o seu objetivo final. Muitas das vezes, nós temos que rever o nosso posicionamento, tudo aquilo que a gente criou envolto daquele objetivo. É necessário mudar alguma coisa. E aí que vem à tona essa pergunta, que realmente faz com que a gente fique reflexivo. O que é mais fácil de mudar? A crença ou o comportamento? Acredito que muitos que estão me assistindo agora vão dizer que é mais fácil mudar o comportamento, porque quando você vai fazer alguma coisa, está ali na prática, é mais fácil alterar alguma coisa ali, outra ali, em prol daquela mudança. Quando, na verdade, eu discordo. Inclusive, fiz até uma rápida pesquisa, conversei aproximadamente 15 pessoas e fiz essa mesma pergunta. 2 apenas me responderam que é mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento. A maioria, os 13 restantes, disseram essa questão aí de que o comportamento ele é mais fácil. E eu vou dizer por que eu discordo de que o comportamento é mais fácil, porque é o seguinte: estudos científicos sugerem que o cérebro ele foi feito para o menos gasto possível de energia. Ou seja, em outras palavras, isso sugere que o cérebro ele é preguiçoso por natureza. Isso é um fato. Você pode observar isso porque hoje é um defeito, não digo defeito porque remete muito à máquina, né? Um ponto a desenvolver do ser humano de um modo geral hoje em dia é a questão da procrastinação, que é você sempre deixar para depois algo que você tem para fazer. O famoso empurrar com a barriga. Quem nunca ouviu essa expressão e quem nunca empurrou com a barriga, mesmo não sendo gordinho, né? Isso é cientificamente provado que realmente o cérebro humano ele tem uma certa resistência em sair daquilo que está habituado, aquele conforto que previamente foi estabelecido. Então, o que o cérebro vai fazer com você? Ele vai evitar ao máximo fazer com que você dê de cara com o desconhecido. E a gente sabe muito bem que nós só aprendemos com a dor. Isso é algo que eu falo muito. Quem segue o Vida Cotidiana lá no Instagram, ou meu perfil pessoal mesmo, sabe que eu bato muito nessa tecla de que o nosso maior e melhor professor sempre foi e sempre será a dor. Porque o prazer você não aprende nada com ele, você só usufrui e o sente de fato. A dor, além de sentir, você também aprende. Por quê? Quando você está submetido a ela, você tem 2 caminhos a seguir. Ou você chora e fica lá debruçado na cama por muito tempo, ou você para e pensa, poxa, aconteceu, e aí? Eu vou ficar aqui me prejudicando, sentindo essa dor, até quando? Preciso mudar. O que você faz? Se você é uma pessoa esclarecida, é claro. Você olha para dentro de si, olha para aquela dor e avalia todos os pormenores em prol de uma mudança nesse sentido. E é isso que você vai fazendo, porque ninguém aguenta ficar numa dor por muito tempo, não é verdade? É mais do que justo e mais do que óbvio que o ser humano ele aprenda com aquilo que ele está sentindo de negativo. O que ele está sentindo de bom não tem nada para ensinar. Voltando, recapitulando aí essa parte que gerou aí esse vídeo, eu acredito muito que a crença ela é algo que você muda com mais facilidade do que o próprio comportamento, tendo em vista essa questão científica. Mas não só isso, mas também essa tendência
global hoje em dia. Nós vivemos em tempos de pandemia, não só uma, mas a gente tem outras pandemias que vivemos aí, e uma delas tem a ver com o lado psicológico, que é a comodidade, que é o apego exagerado ao que é conforto. Isso é muito comum, nós seres humanos estarmos presos aí nesse sentido, porque a mudança ela é muito difícil. Só que não significa que o fato de um comportamento ele ser mais difícil de ser mudado, que devemos aceitar isso como realidade. Não, se nós, enquanto seres humanos, aceitássemos tudo que nos é imposto pela natureza, nós não teríamos evoluído como tal, o Homo sapiens, o ser pensante que hoje somos. Nosso cérebro hoje, ele é uma máquina. É como se fosse um computador de última geração, e não é por menos. Isso é fruto de milhões de anos de evolução, a espécie foi entendendo o que precisa ser feito diante de uma coisa, as situações empíricas, né, o erro, o acerto, o aprendizado, isso tudo fez com que o nosso cérebro hoje seja essa máquina. E isso é muito bom, excelente inclusive. Nós podemos sim, temos a capacidade de mudar comportamentos, mas antes de mais nada, o comportamento ele tem que ser previamente programado pelas nossas crenças. Devemos lá atrás, na teoria, avaliar, fazer uma mudança sim, mas a ênfase maior ela tem que ser na parte da ação, de fato. Porque se você mudar somente a teoria e a prática, ela ficar lá numa situação envolta de procrastinação, de fato você não progride. Isso é muito ruim. Pessoal, em outras palavras, basicamente é isso. A gente tem que renunciar à parte da preguiça, porque ela é uma grande vilã, ela faz com que a gente fique estagnado. Eu queria saber de você, o que você acha em relação a isso, sobre as crenças, os comportamentos? Você tem uma opinião diferente em relação a isso? Se sim, vai ser um enorme prazer ler a sua opinião, ok? Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até o fim. Se gostou, curte, compartilhe e é isso, beleza? Um forte abraço para você e até breve.